porque até Deus, né, ele é o maravilhoso criador de todas as coisas, mas há quem não goste de barata, há quem ache um calango um bicho assustador, um lagarto assustador, há quem tenha medo de cobra, mas são todas obras do Criador, feituras dele. Então, se o Criador não agrada todo mundo em tudo que ele fez, por não se conhecer a importância da ligação de todas as coisas que ele fez, não sou eu que vou achar que você tem de curtir tudo que eu estou dizendo aqui. Eu só posso dizer que eu sei que tudo que eu tenho dito aqui é dom de Deus, mas você não tem que gostar de tudo aquilo que seja dom de Deus, né? Não gostar, mas respeitar a gente pode, né? E essa questão da prostituta, palavra que na língua portuguesa vem do latim proste statuere, ou seja, estar de frente ou colocar-se de frente. A prostituta, uma palavra e uma função tão ambígua na nossa sociedade, porque você tem hoje movimentos aí onde as prostitutas, em função do dinheiro que elas vêm ganhando, elas querem humanizar. Mas os próprios movimentos feministas se dividem, por exemplo, o feminismo radical tem teorias maravilhosas acerca da prostituição, no sentido de que as mulheres, lucrando ou não, a prostituição está a serviço da maldade masculina, está a serviço da exploração do homem sobre a mulher. E não tem como fugir disso. Ah, mas muitas prostitutas fizeram disso o seu pé de meia, etc. Mas então muitos traficantes também fizeram isso. A prostituta, ela não está causando mal ao seu cliente, mas ela está causando mal a si mesma, né? Então, eu sei que é difícil para algumas pessoas compreenderem isso, mas eu gosto muito dos raciocínios que têm nos sido trazidos pelo feminismo radical, que é aquele feminismo que vai na raiz do problema. Qual é a raiz do problema? Falando de maneira bem grotesca. A raiz do problema é o sexo com o qual a pessoa nasce. De maneira que, se nascer com sexo feminino, já está inexoravelmente passível de exploração, de abusos, da misoginia. E é fato. É fato. Por exemplo, se você tem um homossexual efeminado, por causa do elemento feminino efeminado, ele vai sofrer muitas discriminações. Se de repente o cara é homossexual, mas ele tem traços masculinos, as pessoas não vão dar muita importância não. Mas se houver um traço feminino, por outro lado, uma mulher trans, vocês viram aí o grande debate promovido pelo pastor Silas Malafaia de boicotar determinada empresa. Por quê? Porque numa propaganda onde tinham vários pais, um homem trans foi colocado como pai. E aí eles fizeram aquilo que Jesus debochadamente denunciou. Eles começaram a brigar por um mosquito deixando passar muitos camelos. O que é isso? É muita violência contra a mulher que a igreja ignora, é muita judiação, é muita covardia de homens contra mulheres, é mulher morrendo todo dia e você não vê nenhuma palavra do Silas Malafaia acerca disso. Mas trans, ser pai e aparecer na propaganda com outros pais foi motivo de todas as indignações do consagrado pastor, muito amado por muitos que me assistem, né? É isso que o feminismo radical analisa, porque o problema não é porque a mulher se tornou um homem trans, mas é porque o sexo original dela é mulher. O que essas mulheres estão pensando que agora que pode até virar homem, né? Quando um homem vira mulher, de acordo com as linguagens preconceituosas, só vai haver indignação, até dentro das palavras preconceituosas. A mulher quer ser viado, mas tem que ser essa coisa frescalhada. Está se referindo ao elemento feminino. Então a palavra prostituição ela vem trazer essa discussão da estrutura social por excelência. Qual é a estrutura social por excelência? A misoginia. Misoginia é esse medo, essa raiva disfarçada de pavor, de autoritarismo, de violência. Toda essa raiva que as pessoas têm de mulher, da feminilidade, dos elementos femininos, né? De maneira que os homens são infiéis, os homens são covardes, os homens são estupradores, pensando no gênero masculino. Em geral é isso. Alguém pode falar assim, nem todo homem estupra, mas todo que estupra tem um sexo masculino. Então o feminismo radical vai nessa questão aí, né?
É claro que cada caso é um caso, mas os casos eles estão dentro de uma estrutura social maior que a gente vai chamar de misoginia. Então os homens eles estupram, molestam, exploram, fazem covardias mil, etc. Mas não se diz aqui, ele era filho de um homem que tinha muitas mulheres. Na verdade, até vai dizer, igual a gente viu no caso de Gideão, disse que um homem tinha várias esposas como se fosse uma coisa até louvável de alguma maneira. Agora, se um homem tiver um filho com uma prostituta, aí, olha, o Jefté, ele era homem valente, porém, filho de uma prostituta. E aí ele vai sofrer os preconceitos, porque ele é visto como, não apenas como filho bastardo, no sentido de ser filho de fora do casamento, mas filho de uma quenga, filho de uma mulher da vida. A própria palavra, o palavrão para designar prostituta, né, que é uma palavra também latina, que é puta, e aí eu estou falando da palavra latina, puta. Puta no latim significa menininha, mostrando as raias da misoginia, que é assim, você tem ódio da mulher, você tem ódio do feminino, você fala mal de uma profissão que tem a ver com a sexualidade feminina, e aqui eu não estou pregando a favor da prostituição, só estou mostrando como que os tradicionalismos, os fundamentalismos religiosos usam isso, na verdade, para encobrir um ódio anterior que é a misoginia. Veio de mulher não presta. Um homem pode ser galinha, um homem pode ser sem vergonha, pastores que molestam mulheres e mulheres do seu rebanho, vamos encobrir, vamos perdoar, mas uma mulher já fica logo famosa, já vai ser chamada de pombagira, de Jezabel, de um monte de coisa. Como que, apesar da sabedoria de Salomão e companhia, como que o Provérbios ele vem na veia misógina, né? E aí a gente se atreve a fazer santas reflexões, porque a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela não é Deus. A Bíblia vai sendo palavra de Deus na medida que a gente, diante de Deus, em comunhão uns com os outros, vamos jogando a luz do Espírito Santo nela, porque a letra mata, Provérbios mata. O Espírito Santo que o ilumina é quem nos vivifica o tempo todo. Mas continuando sobre essa questão da palavra latina para prostituta, que seria puta, puta significa menininha, mostrando assim que além do ódio que os seres humanos têm das mulheres, aqui eu estou falando de seres humanos, porque homens e mulheres têm ódio das mulheres e disfarçam isso de religiosidade, de tradicionalismos, de moralismos, de cuidados, um monte de coisa, mas é ódio ao feminino mesmo. Aquilo que em Gênesis ficou parecendo que é uma maldição de Deus, né, que Deus falou, olha, eu vou fazer isso, na verdade isso é como o autor conseguiu processar, porque na verdade o que aconteceu quando o homem e a mulher desconfiaram de Deus é que a mulher atraiu para si esse ódio e ela trouxe para a própria existência o aumento das dores da gravidez, aí inclui TPM, aí inclui gravidez, a menopausa, uma série de coisas que tem a ver com a feminilidade, passaram a ser todas muito doloridas e muito terríveis e difíceis de vivenciar. Né? Por mais que façam parte da existência, elas vieram com esse quê de maldição que não foi Deus que impôs. O máximo que ele fez foi não te livrar disso até que as pessoas se encontrem com Jesus para descobrir que em Cristo muitas outras coisas podem ser restauradas, inclusive a dignidade da mulher. E cada mulher que clamar ao Senhor pode encontrar um milagre individual que Deus tem de surpresa para aquela que o clamar. Mas voltando aqui à expressão latina que eu não consigo desenvolver, a putinha ou a puta significa menininha. E isso mostra que os homens, além deles quererem pagar para explorar mulheres, conforme denuncia o feminismo radical, muito fundamentadamente, eles querem menininhas. É só você ver aí a cultura do Oriente Médio, né, de ficar querendo se casar com crianças. É só você ouvir as letras de funk na nossa língua portuguesa, né? A novinha arrebenta, a novinha vem de ré, a novinha é isso. É só você ver a fantasia dos homens de quererem meninas e como que a cultura engendra isso nas pessoas, porque as menininhas também, elas criam seus disfarces e elas se sentem muito princesas e poderosas quando elas se relacionam com um homem bem mais velho. Aqui eu estou falando de uma menina, situação que a psicanálise demonstra muito bem o porquê disso. Como que
as tradições sociais entram no desenvolvimento psíquico, mas aí você estude depois acerca da psicanálise em relação a essas questões. Mas é fato, existe uma questão cultural de mais do que degenerar a mulher e os elementos femininos, é querer pegar a menininha, e é botar a culpa na menininha, e é aqueles homens velhos barbados, falar, mas ela deu em cima de mim, ela vem com aquelas pernas abertas, aí a prostituta entra aqui. A prostituta, na verdade, é a menininha da sociedade, e o pior, a menininha má, a menininha que é vista como, eles não levam conta, né? O homem vê uma mulher e não se aguenta, O que eu acho legal é que quando o Evangelho, tanto que saiu da boca de Jesus, né? Aliás, principalmente o que saiu da boca de Jesus, porque ele é a boa notícia em pessoa, ele nunca falou mal das mulheres, ele chega falando mal dos homens. Olha, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo, ou seja, toda a tua personalidade será luminosa. E vai dizer também, olha, todo que olha para uma mulher com intenção impura, olhando-a como menininha, olhando-a como um ser passível de todas as explorações, para ainda depois botar a culpa nela, todo homem que olha para uma mulher como um meio de chegar a algum lugar, todo homem que se aproveita até do dinheirinho que a mulher tem para fazer uma empresa, depois jogar ela fora e ficar feliz com a amante, todo homem que olha para uma mulher com essa intenção impura no coração já adulterou com ela. Então você nunca traiu sua esposa, mas você trata ela como uma propriedade sua. Isso é olhar para uma mulher com intenção impura, disse Jesus. E aí, por isso que ele foi amigo das prostitutas, não no sentido de promover a prostituição, no sentido de entender, de dizer, eu entendi, eu sei que vocês são neste meio, eu sei qual é a sina de vocês. De maneira que a palavrinha ou os palavrões, né, eles são todos de origem misógina. Se você for reparar nos nossos palavrões, eles têm duas características. A primeira é que eles, em geral, são pélvicos. Estão se referindo de maneira explosiva a alguma parte da nossa pelvis, dos nossos órgãos sexuais, das nossas nádegas, dos nossos orifícios excretores, né? Essa é a primeira característica dos palavrões e dos xingamentos. A segunda característica é que eles têm teor misógino, a começar das palavras que a maioria são de teor feminino, né? E se você for reparar, até algumas características masculinas têm a ver com a exploração do feminino. Quando o cara xinga igual o Faustão, orra meu! Esse orra meu tá falando de alguém que ficou com a cara toda suja de orra, né? Na passiva, ou vai tomar no orifício menor que você tem, tá falando de alguém ali que como uma mulher foi dilacerado por trás. Quando vai xingar os excrementos, né? Tem um que começa com B e tem outro que começa com M, palavras femininas. E uma ou outra vez algum elemento aí, seja a palavra masculina, seja o teor masculino, mas ou é porque é o masculino defenestrado, ou é porque é um masculino indicando o dilaceramento do feminino, né? Até aquele apelido do órgão sexual masculino, né, que começa com C e termina com alho, está falando de algo grandão, arrebentando alguém em algum lugar. É o órgão masculino destruindo um elemento feminino, né? Mesmo que esse elemento feminino seja um homem de sentimento homoafetivo. Então, você pega, por exemplo, os xingamentos da torcida de futebol, né? Aqui eu estou falando do meu cantinho, que eu sou mineiro de formação, e aí você tem dois times. Quando alguém vai xingar o time do Cruzeiro, Marias, né? Quando alguém vai xingar o time Atlético, franga, gueilo, alguma coisa assim, Lurdinha, pelo fato da sede do Atlético ser no bairro de Lourdes. Então tem sempre elementos misóginos aí. Então, a misoginia na cara, no xingo, no espírito, nos ódios dos seres humanos. Isso tudo para dizer o quê? Que Jefté era homem valente, mas filho de uma prostituta. Se hoje as coisas são assim, igual eu estou te falando, imagine nos tempos de Jefté, em 1200 e pouco antes de Cristo. A família dele botou ele para fora. Mas eu queria dizer para você, de repente você é literalmente um filho você é literalmente um FDP, um filho de uma prostituta, ou um filho de uma menininha, conforme a gíria pedófila dos homens gosta de falar, né?
ou num jogo de futebol você fez alguma coisa, seja para elogiar, seja para defenestrar, alguém chega e xinga, ah, seu filho de uma... Né? Os xingamentos são todos a mãe, porque é aquela coisa, se eu já acho uma mulher digna de toda exploração, por isso a chamo de prostituta, chamar a mãe de alguém disso é você ir às raias do desprezo. Olha o tamanho do ódio que a gente carrega, e isso está na estrutura humana. Tanto é que você que está me ouvindo, na hora que Embico dá uma pedra ali na frente, vai xingar alguma coisa desse tipo, que é pélvico e misógino. Mas independente disso, eu sei que eu estou falando aqui com pessoas que possam ser filhos de uma pessoa assim, que possam ser vistos como filhos de alguém assim, que possam ser mal entendido como uma pessoa assim. De qualquer maneira, o que para os homens não é nada, para Deus é elevado. Deus sabe de todo o fardo que as mulheres carregam no decorrer da história. Então, Jefté, o filho da prostituta, tem isso para trazer para a gente. O filho é da prostituta. Mas o fato é que temos muitas questões políticas aí, muitas lutas que as mulheres vão ter que se entender nessa luta. Se a prostituição é um ato feminista, se a prostituição deveria ser combatida por feminismos, e todas essas lutas são bem-vindas, elas têm de ser ouvidas na sua ampla compreensão. Para Jesus, as prostitutas passaram a seguinte mensagem: a gente está aqui porque a gente não tem mais nada a perder. Eu acho engraçada a hipocrisia da nossa sociedade, né? Ah, essas prostitutas que destroem famílias, quer dizer, os caras vão lá procurar as prostitutas, eles vão pagar para maltratar alguém que eles consideram inferior, que eles consideram que o seduziu, que eles consideram espertalhona, mentirosa, etc. Eles vão pagar para explorar esse alguém, mas eles vendem a ideia de que a prostituta destrói famílias. Quem que destrói a família? A mulher que está lá em nome da sobrevivência, ou você que sai do seu aconchego para ir lá pagar para explorar alguém? Alguém fala assim, não, mas é que tem homens que vão lá só para ser ouvidos. Ué, se esse cara vai ser ouvido por uma prostituta, por que ele não pode ser ouvido pela esposa que ele tem? Por que ele não pode ser ouvido por algum... por que não paga um profissional que tem técnica para ouvi-lo? Então vem essa história de eu vou pagar uma prostituta porque eu sou ouvido por ela, mas ao mesmo tempo, nessa sua carência, tem uma exploração. Eu sou ouvido por quem não tem muito o poder de me confrontar como pessoa. E elas estão lá, elas não têm nada a perder. Jesus as compreende, né? Eu não estou aqui de maneira nenhuma condenando a prostituta. Quem está me assistindo até agora deve ter entendido que eu estou aqui condenando a nossa misoginia, que coloca a prostituta como ícone para esconder as nossas podridões. Aí Jesus ficou conhecido como amigo de prostitutas, porque ele compreendeu a existência delas. Ele não fez campanha nem para acabar com a prostituição e nem para promover prostituição. Ele apenas andou com ela, se solidarizou com ela, e ele foi solidário aqui com Jefté. Enfim, a gente poderia falar tantas questões aqui, mas eu só queria que você refletisse nisso. Jefté, filho de uma prostituta, só mostra como que a estrutura social está perdida, precisa se arrepender. Porque as prostitutas são guerreiras. Né? É interessante que não se fala aqui quando é filho de uma outra... Jefté é filho da costureira, Samuel, filho da bordadeira. Não, é só quando tem que defenestrar uma mulher, quando tem que desqualificá-la, né? Quando tem que degenerá-la. Aí fala disso, que é filho de uma prostituta. Então a gente está nesse limbo e, afinal de contas, o que eu quero dizer para você? Que não importa de quem você seja filho, porque você e essa prostituta, ou essa pessoa prostituída, ou essa pessoa que tem fama de prostituta, são pessoas que Deus fez e que estão vivendo num mundo que abraçou a maldição. Mas nesse mundo que abraçou a maldição, você também encontra a redenção. Jesus, o Filho do Deus vivo, amigo de publicanos e meretrizes. Ou seja, ele caminhou com as pessoas que tinham uma publicidade catastrófica, que eram os publicanos, eles tinham má fama. E ele também caminhou com as meretrizes, com as prostitutas. Né? A prostituta significa prostrar-se de frente, postar-se de frente, e a meretriz significa merece isso.
né? Tá aí, merece isso, Meretrix X, né? Seu mérito é isso, é alguma coisa mais ou menos por aí. E Jesus olhou isso tudo, olha, julguem o que vocês quiserem. Uma das minhas famas é que eu fui amigo dessa gente na qual vocês não acreditam. E é nessa esteira que vem Jefté, o filho da prostituta. Valente, filho da prostituta. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Se você quiser acrescentar algo, falar comigo, vá às minhas redes privadas, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente pode conversar por lá. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado!